Deus de milagres. Nós cremos num Deus que opera maravilhas. Nós cremos num Deus que é o Deus de perto e o Deus de longe. Nós cremos num Deus que pode agir aonde os nossos entes queridos estão. Nós temos um Deus que pode agir nesse lugar. Nós temos um Deus que pode agir na vizinhança. Nós temos um Deus que pode operar milagres. Senhor, e adiante da tua presença que nós colocamos, ó Deus, as vidas, Senhor amado, que estão enfermas ou passando por processos de enfermidade. Deus, vai ao encontro delas. Coloca os teus anjos a respeito de cada uma delas. Ministra a cura, Senhor amado, nesta manhã. Nós ministramos a cura. Pai, vai queimando o local da enfermidade. Pai, vai desfazendo todo coágulo sanguíneo. Vai desfazendo, Senhor amado, toda dor. Pai, vai desfazendo toda pedra. Vai desfazendo, Senhor amado. Vai dissolvendo pela tua palavra. Porque diz a tua palavra que eles esmiuçam a pedra. Então quebra a pedra nesta manhã, ó Deus. Pai, desfaz os coágulos do cérebro. Pai, desfaz, ó Pai. Para o espanto da medicina. Para o espanto dos homens. E para a glória do teu nome, Pai. Para o encontro, Deus querido, de cada vida que necessita. Aquele Senhor amado que não tem condições de sair para o trabalho amanhã, Deus. Vai ao encontro dele, Pai. Nós ministramos a cura desta manhã, Pai. Receba, Deus querido, nosso louvor, a nossa adoração, e o teu nome seja sempre glorificado, e que a tua Shekinah, ó Deus, se faça presente sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito sejas tu. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 29. Esse é o Salmo eu posso chamar esse Salmo de Salmo. Seja bem-vinda, Sofia. Entra, senta. Eu quero dizer para você que esse é o Salmo de vitória. Amém? Esse é o Salmo da vitória. Esse é o Salmo de bênção. Não sei se você sabe cantar esse Salmo, você sabe? Alguém aqui sabe cantar esse Salmo? Vamos ver se eu consigo. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja Deus da glória. Troveja Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede em chamas de fogo, a tua voz é majestosa. Se
Amém? É mais ou menos isso. Não é do jeito que está a minha voz, mas é mais ou menos isso. Esse louvor é um louvor muito especial para nós, porque esse louvor foi quando nasceu esse ministério. Amém? E uma das coisas que eu quero dizer para você hoje é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Nós ouvimos muito do que vem de fora para dentro. Muito. Nós ouvimos 99,9% do que vem de fora. E isso atrapalha a identificação de quem tem o único poder de falar por dentro. Amém? A voz do Senhor é tão poderosa que ela esmiuça a pedra. A voz do Senhor é tão poderosa que ela racha cedro. O cedro ela é uma madeira mais forte do mundo, mais resistente, mas ela tem o poder de rachar o cedro do Líbano. Ela tem o poder de fazer a corça parir no momento da voz dele. E aqui está dizendo nos Salmos que a voz do Senhor é como trovão. Então nós não teríamos a capacidade de suportar essa voz dentro de nós. Amém? Concorda comigo? Se ela racha o cedro do Líbano, se ela faz a cerva parir, se a voz dele é como um trovão, lógico que nós não suportaríamos tamanho poder dentro de nós. Então Deus trouxe para nós o Espírito Santo, que é manso, suave, para habitar dentro dos nossos corações. Então nós precisamos aprender a identificar quando Deus fala no nosso coração. Quando Ele fala no nosso coração, não tem nada a ver com o que está por fora, tem a ver com o que está por dentro. Tem coisas que nós sentimos para fazer e nós falamos, nossa, mas eu nem estava pensando nisso. Mas muitas vezes é Deus que está ministrando os nossos corações. Se somos batizados nas águas e somos cheios do Espírito Santo de Deus, devemos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Tem coisas que nós fazemos que alguém, o mundo vai dizer assim, é loucura para o mundo. Amém? É loucura para o mundo o Evangelho. A Bíblia diz que é loucura. Porque nós acreditamos em coisas que ninguém está vendo. Amém? Você acredita em alguma coisa que você não está vendo? Eu acredito. Porque a fé é acreditar, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Então, para o mundo, eles dizem assim, se você não correr atrás, você não vai conquistar. Mas pela fé você conquista. E não é algo visível. É algo que o mundo não enxerga, mas nós enxergamos pela fé. Você está enxergando Deus aqui dentro? Você está enxergando Deus aqui dentro? Não. Mas você crê que Ele está aqui? Creio. Isso é fé. Amém? E nós precisamos aprender a entender isso. Porque tem pessoas que eles precisam de uma imagem, tem pessoas que eles precisam de algo físico para tocar. O povo de Israel, depois que sai do Egito, alguns deles precisavam de algo físico para tocar. Porque eles não acreditavam que Moisés teria entendido a voz de Deus. Mas, quando Moisés volta e vê o povo se corrompendo, aquele Deus, aquela voz condenou aquela atitude, mesmo que eles não crescem. Mas Moisés subiu ao monte e ficou ali ouvindo uma voz, aprendendo com Deus a ouvir a sua voz, a entender Ele. E nós como crentes, nós precisamos aprender a entender a voz de Deus, para que a gente não siga caminhos que são contrários àquele que Ele determinou. Eu ouvi uma vez uma irmã dizendo assim que as coisas para serem de Deus, elas precisam estar todas elas bem encaminhadas. E ela falava assim, tem que se encaixar. Enquanto isso não se encaixa, não é a vontade de Deus. Quando todas as coisas cooperam em conjunto, é para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas precisam estar juntas. E o salmista, quando ele fala sobre a voz de Deus, ele fala da sua glória e ele fala do seu poder, da sua voz. Então você imagina só, um menino que estava no campo, lutando contra o leão e contra o urso, é chamado por Deus. Como é que ele entende esse chamado? Porque Samuel vai lá e unge ele.
Mas como é que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Alguém lembra de Samuel? Samuel, ele deitado, dormindo, e o Eli estava lá na sala, vamos dizer assim, lá na casa dele. E Samuel dormindo, e de repente ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele levanta e vai até Eli e diz: Senhor, sim, Senhor, estou aqui. Aí ele vira para ele e diz: mas eu não te chamei. Ele volta, deita de novo a mesma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta outra vez e vai até Eli e repete para ele: eu não te chamei. Aí quando Samuel ouve pela terceira vez e vai até Eli, Eli diz o que para ele? Quando você ouvir esta voz, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aprendendo a discernir a voz de Deus. Tinha a voz do sacerdote e tinha a voz de Deus. Há uma grande diferença. Há a minha voz e há a voz de Deus ministrando aí dentro do seu coração, enquanto eu estou falando. Amém? Enquanto Deus está usando a minha vida, usando a minha voz, dentro do seu coração vem interpretações que eu não estou falando. Amém? Quem acredita nisso? Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo de Deus que habita dentro do seu coração está ministrando a sua vida. Você está ouvindo e o Espírito Santo de Deus está transformando essa palavra em algo útil para a sua vida. Então o salmista, quando ele fala assim: dai ouvidos, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E aí depois ele começa a falar sobre a voz do Senhor. Ele não fala sobre o tom de voz, mas ele fala do que significa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, é como eu tenho intimidade com Deus, então hoje eu faço a falar da intimidade que eu tenho. A voz do Senhor, ela é poderosa. Por isso o salmista diz: não se devemos brincar com Deus. A Bíblia diz: não devemos brincar com Deus. Porque Deus ainda não acendeu a sua ira contra a humanidade. Nós estamos vivendo da misericórdia. E se alguém tem um grande livramento, é a misericórdia de Deus. E se alguém tem um grande livramento, é a graça de Deus. Ou seja, é um presente que você recebe sem merecer. É a misericórdia, é algo, castigo que você merecia receber, que você não recebe. O Senhor me fez lembrar do apóstolo Paulo, ainda Saulo, a caminho de Damasco. Ele tinha autorização e autoridade para matar. E a Bíblia diz que ele sai para caminho, para perseguição. Ou seja, há uma decisão no coração de Saulo de perseguir a igreja, de matar os cristãos, de persegui-los e destruí-los. Há um objetivo traçado dentro da sua alma, porque eles eram um cidadão judeu, mas com costumes romanos e sabedoria romana. Cresceu aos pés de Gamaliel. Era um homem conhecedor da lei, era um homem conhecedor de tudo. Mas eu quero dizer para você, ele conhecia dos dois lados. Quem estudava a lei também estudava Deus. Só que ele era um soldado pronto para a batalha e para aquilo que ele foi comissionado. Ele só não contava contra quem ele estava lutando. Amém?
Às vezes as pessoas, elas podem ser talhadas no seu trabalho, conhecedoras de tudo aquilo que elas fazem, mas elas não ainda depararam com o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aqueles que nos perseguem, eles ainda não têm a noção do que eles estão fazendo. Mas, repete comigo, logo terão essa noção. Amém? Em breve, muito em breve, eles terão essa noção. Porque Deus vai ao encontro deles. Assim como o Senhor Jesus Cristo se apresentou para Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia não fala do cavalo, mas alguém diz que ele caiu do cavalo. Porque o romano tinha a sua montaria. Então ele era um homem que estava montado no cavalo, de repente ele, não os outros, ele depara com uma luz mais forte do que o meio-dia. Alguém aqui já viu o sol do meio-dia, sabe como ele é forte. Agora você imagina uma luz mais forte que o sol do meio-dia. E essa luz para na frente dele. E quando para na frente dele, o primeiro impacto de quando ele olha para aquela visão, eu acredito assim que é igual aquele soldador que precisa da máscara para fazer a solda. Se ele faz a solda sem máscara, ele fica cego. Porque aquele calor, aquilo tudo, aquela claridade, queima a córnea, queima a retina, queima tudo, estraga, e a pessoa acaba ficando cega por causa daquilo ali. Tremenda força que tem aquela luz. Então a luz que Jesus aparece para Saulo é muito mais forte do que aquela luz de solda. É muito mais forte do que a luz do sol. E quando ele bate os olhos com aquela visão, a primeira coisa que acontece, o primeiro impacto na vida dele é perder a visão dele. A visão é aquilo que nos leva para os lugares. Sem a visão nós temos muita dificuldade de nos locomover. Nós dependemos dos outros que nos levem para os lugares. A primeira coisa que o Senhor fez foi tirar a visão dele. Tirando a visão dele, tirou mais o quê? Tirou a força, tirou o poder de reação. Deixou ele caído. Um homem que estava de pé, forte, pronto para ferir os outros e para perseguir. E Deus coloca ele de joelhos. E a segunda coisa que acontece na vida de Saulo é aprender a ouvir a voz de Deus. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, o primeiro impacto foi tirar a visão. O segundo impacto foi ouvir uma voz do nada, daquela escuridão que ele estava vivendo. Porque as outras pessoas não ouviram. Tanto não ouviram que disseram que ele estava ficando maluco, porque ele estava falando e conversando com alguém, com uma voz que nem eles estavam ouvindo. Então ele ficou como louco, sem visão, e andando de um lado para o outro, tentando entender aquela voz. Mas aquela voz disse para ele segunda vez: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é que eu estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque está perseguindo o cristão, está perseguindo a Cristo. Se alguém te persegue, está perseguindo a Cristo. E sabe o que diz Mateus capítulo 5? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, dizerem todo mal contra vós por minha causa. Você é bem-aventurado, você é feliz. Porque alguém que está te perseguindo, ele está enxergando Cristo na sua vida. Aleluia! Ele está enxergando Cristo em você, por isso ele te persegue. Por isso ele não gosta. E até hoje, nos dias de hoje, nós vemos isso. Há uma perseguição, não por causa de você, mas por causa do Deus que você segue e que você crê. É por causa disso que ele te persegue. Porque se você estiver no mundo, as pessoas vão estender a mão para você, elas serão solidárias a você, elas vão te deixar viver em paz. Mas como você é de Cristo, você tem o selo do Espírito Santo, você tem a luz do Senhor que brilha sobre a sua vida. Alguém vai olhar para você, vai tentar te perseguir, mas ele vai ter um encontro glorioso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
3 dias depois desta visão, Deus restaura a visão de Saulo e muda o seu nome. De Saulo passa a ser Paulo. De ser Saulo perseguidor para Paulo perseguido. E o Senhor mostrou para ele, eu vou mostrar para ele quanto cumpre padecer pelo meu nome. Ou seja, Deus dá para ele, você não vai ter mais uma visão humana. A sua visão será do céu. A sua visão será como a visão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai enxergar mais como o mundo como você enxergava antes. Você vai olhar para outro cristão e vai se identificar com ele. E vai dizer, a paz do Senhor, irmão. Olha que coisa tremenda. Observa aí aquela pessoa que você acha mais impossível de se converter e comece a interceder por ela, porque é um salvo que vai ter um encontro com Cristo e que vai ser salvo para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso. Às vezes você olha para o seu marido e fala assim, é impossível, mas ele vai ter um encontro com Cristo e a hora que tiver um encontro com Cristo, vai voltar para casa dizendo, eu tive um encontro glorioso com Jesus Cristo. Aquele Deus que você serve, aquele Deus que você segue, eu quero seguir junto com você. Aleluia. Deus já está fazendo coisas grandes e fortes e firmes à nossa volta. Ele já está fazendo. Nós precisamos entender. Nós passamos aí, a pastora foi ministrar ali na presbiteriana. E depois daquele dia, ela só foi ficando doente. E todos os dias eu orando por ela, ungindo ela. A Lídia perguntava, mas vai levar a mãe no médico? E eu perguntava para quem no médico? Ela falou, não. Até chegar segunda-feira ela tossiu, vomitou, passou mal. E eu falei assim, e agora, né? Ela disse assim, se amanhã eu não levantar bem, nós estamos no médico. No dia seguinte, na terça-feira, foi aí que ela começou a melhorar. Foi aí que ela começou a melhorar, aí que ela começou a ficar bem. Aí que a tosse foi passando. E hoje quase não tem mais a tosse. E nós temos orado, o Eugênio ficou doente lá onde ele mora. E a gente não podia estar lá, e a gente só orando, e Deus ministrando, e eu ministrando ele, e orando. Agora a Lídia também não está bem, e aí Deus coloca a gente para estar orando. Então tem coisas que estão acontecendo à nossa volta, que parece que é o fim, mas o Deus do impossível, Ele não se esqueceu de nós. Ele continua olhando para as nossas vidas, Ele vai continuar agindo em nosso favor, para que o nome dEle seja glorificado. Às vezes as pessoas precisam ter as experiências que nós temos. Amém? E para que eles tenham as experiências que nós temos, o que eles vão precisar fazer? Passar por um processo, muitas vezes, que nós passamos. Ou às vezes um processo que Deus está preparando para a vida dele, para que ele cresça. E tem louvor, tem a palavra que diz que ainda não é o fim. É o momento onde Deus vai se manifestar a essas pessoas que nós oramos há tanto tempo por elas. Chegou a hora de Deus se manifestar a eles. E quando Deus se manifestar a eles, somente glorifique. Não atrapalhe o agir de Deus. Deixa Deus trabalhar nos corações. Deixa Deus fazer algo tremendo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? O profeta Jeremias capítulo 8. Sete 23. Aleluia, Jesus. Amém?
Uma das coisas que Deus, em Jeremias 33:3, você que é crente, você poderia citar para mim? Jeremias 33:3. E quando você clama a Deus, e Ele vai te responder, como é que Ele vai te responder? Com a voz. E você conhece a Deus para entender a resposta? Amém? Nós precisamos conhecer a voz para a gente entender a resposta. E aquela pessoa que fala assim, não Deus, faz aí. E Deus demora um pouquinho para responder. E quando Ele demora um pouquinho para responder, a gente fala, Deus está demorando, vamos logo resolver o problema. E às vezes nem era para a gente tentar resolver o problema, era para deixar Ele fazer. Ou Ele está respondendo, você não está ouvindo. Ou está se fazendo de surdo. Tem muita gente que faz isso. Deus está falando, né? É a mesma coisa, você chega para alguém e diz, você precisa ir para a igreja. Ele fala, um dia eu vou. Está se fazendo de surdo. É um aviso, é uma plaquinha, estou te avisando. Deus está te chamando para você ir. Quantos de nós não fomos chamados para vir? E nós falamos o quê? Não. Quer ver o castigo? Eu não tomei um castigo de Deus daqueles que é para mim carregar para a vida toda. Quando eu tinha 28 para 29 anos, eu participei de uma festa da Arapuã, que eu trabalhava, e nós fomos para um lugar, um campo lá, não lembro o nome. Hoje o pessoal vai muito para sítio, não era sítio, era um lugar bem grande lá, que tinha campo de futebol, quadra de vôlei, tinha tudo. Então naquela época, na década de 80, a gente não sabia bem como é que seria chamado, hoje a gente sabe. Mas naquela época nós estivemos lá tudo, e um dos diretores da empresa, que a gente não conhecia, ele foi falar no microfone. E eu estava todo mundo brincando, jogando bola, tudo. E eles pararam para que ele pudesse falar alguma coisa para o pessoal da empresa. Quando ele começou a falar, eu virei do lado, sorri, e zoei mesmo. E falei, nossa, parece a voz de Deus. E eu nem conhecia Deus e muito menos a voz dele. Meia hora depois eu estava dentro da enfermaria com o tornozelo torcido, o joelho torcido e o meio da canela quase quebrado. Por causa de uma brincadeira. Há anos atrás eu tive um massagista, irmão Hélio, e ele pegou ele começou a diferenciar as duas canelas. Ele falou, por que a sua canela esquerda é mais grossa? E apertou. No que ele apertou, eu quase pulei da cama. Ele falou, mas o que foi isso? Aí eu contei para ele. Né? Aí ele começou a apertar. Aí que ele apertou mesmo. Agora você vai sentir de novo a dor, você vai querer zombar. Então ele foi lá e apertou. Só que depois que ele apertou, é como se ele tivesse colocado tudo no lugar. Antigamente eu não podia pisar num risco no chão. Se eu pisasse qualquer coisinha assim, eu saía mancando. Porque doía o tornozelo, o meio da perna e o joelho. No dia que ele mexeu e apertou, foi a última dor que eu senti. A partir dali eu comecei a pisar normal. Aí eu lembrei disso. Falei, não brinque com Deus. Porque Deus ele traz o juízo para nós. Então tem muitas pessoas que não identificam a voz de Deus e brincam com aquilo que Deus está fazendo. Jeremias 7:23, a palavra de Deus diz assim, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, se queremos ir bem, o que nós temos que fazer? Ouvir a voz de Deus. Não sei se com você acontece isso, mas às vezes comigo acontece, de você acordar de manhã e um versículo saltar o seu coração.
Não sei se isso já passou na sua mente. Mas comigo acontece muito isso. Tudo que eu coloco no status, tudo que eu coloco para a igreja, é tudo que Deus faz brotar no meu coração. Não é uma coisa que eu fico ali planejando. Só que para você fazer isso, você precisa ter algo armazenado. Porque é como o computador que a gente estava conversando. O computador ele tem memória. Se você não colocar nada na memória dele, não vai ter nada quando você precisar. Mas se você encher a memória dele, quando você precisar, você vai ter. Assim é a nossa mente, assim é o nosso coração. Encha ele da palavra de Deus e no momento certo vai fazer, o Espírito Santo de Deus vai fazer brotar no seu coração a palavra dele. E quando brotar essa palavra, você vai identificar que é o Espírito Santo de Deus e você vai saber para que serve aquela palavra. E o que Deus está querendo dizer ao seu coração. Você está aprendendo muito a ouvir o que os outros dizem. Experimente ouvir a voz de Deus, para que você vá bem, em nome de Jesus, amém? João capítulo 8, versículo 47. Amém? Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém? Tem coisas que a gente precisa, eu vou fugir um pouquinho do assunto aqui para eu falar. Durante quanto tempo você se iludiu com a televisão? Durante quanto tempo você viveu mentiras da televisão? Por exemplo, você vê que na Bandeirantes e na Record, eles falam a mesma notícia das 6 da manhã até as 11, meia-noite. A mesma coisa. Por que eles fazem isso, você sabe? É para você se acostumando. Quanto tempo tem notícias de crime na televisão? Oi? Desde a época de 80, desde a década de 80, quando começou aqui agora. Qual foi o intuito daquele programa? Trazer as piores notícias. E você pode ver que o povo se alimenta só de más notícias. Só notícia ruim. Ninguém põe ali como notícia, olha, o cego está enxergando. Ou um paralítico está andando. Uma pessoa com câncer foi curada. Uma pessoa estava morta e reviveu. Não tem notícia boa. Uma pessoa que estava 3 anos desempregada arrumou serviço. Não tem. Você pode procurar que você não acha. Só tem notícia ruim. E nós estamos sendo alimentados por isso. Por exemplo, ontem foi o Dia das Crianças, certo? E na Rede Globo teve o Criança Esperança, certo? Certo, gente? Não teve isso? Quantos anos tem Criança Esperança? Quer ver? Trazer uma coisa à sua mente? Como que alguém que faz uma programação de a criança é a esperança e depois que termina, defende o aborto? Que é a morte da criança no ventre. Como assim? Analisa friamente. Como que alguém que um dia defende e no outro dia tem alguma coisa errada? O errado está neles? Não. O errado está em nós. Porque a gente não aprendeu a discernir as coisas. A gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque Deus é a favor da vida. Deus é a favor da paz. Deus não é a favor da destruição da família. E essas pessoas que defendem a criança são a favor da destruição da família. E trabalham e cooperam para a destruição da família. E aí você olha assim e fala, poxa vida, como que o presidente atual, para ser candidato, ele se reuniu com pastores. Para
para ser eleito, ele se reuniu com pastores. E os pastores abriram a porta da igreja para ele. Certo? Certo. Teoricamente, ele dizendo que, se preciso fosse, até se convertesse, converteria. E o crente acreditou nisso. E hoje ele é um antissemita. Ele é a favor do Hamas, do Hezbollah, ele é a favor da Palestina, ele é a favor da destruição e dizimar o povo de Israel. Então, ou o povo não sabe votar, ou o povo está cego, não consegue enxergar, ou faz isso de propósito. Porque o crente não pode admitir que alguém seja contra o lugar de onde Jesus nasceu, gente. Ninguém pode ser contra isso. Se você é crente, você tem que se levantar em defesa. Eu perguntei para a pastora, eu coloquei várias vezes, ore pela paz de Israel no Estado. Se você viu, eu coloquei várias vezes. Eu não vi em outras denominações nenhuma menção de oração. Nenhuma. Até de pessoas que já visitaram Israel, eu não vejo uma menção. Eu assisti eu coloquei o link do filme do Brasil Paralelo. Assista aquele filme, que é para você entender o que é que está acontecendo. E eles não querem somente a destruição. A França quer a destruição de Israel. A Europa quer a destruição de Israel. É eles que financiam tudo. Assista. A falta de informação é por isso que as pessoas se deixam levar pelas coisas. É por isso que as pessoas se deixam levar. Eu coloquei o link desse filme, está passando no YouTube, é gratuito. É só você assistir ali que você vai entender tudo que eles estão passando e o que é pior. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele esteve na ONU e ele avisou: vocês estão apoiando isso. E não pensem que eles querem só destruir a nós. Eles, depois de nós, eles vão destruir vocês também. E o que é pior, sabe como é que ele entra? Eu consegui naquele filme identificar Tobias, Sanbalat e o Arábio. Porque cada um tem uma função. O Sanbalat era o governador de Samaria. O Tobias era o leve trás. Ele estava em Jerusalém, levava até Sanbalat e tramava. O Arábio é aquele que se infiltrava dentro das famílias para saber o que cada um estava combinando, para quando toda a família estivesse reunida, soltar uma bomba lá dentro e matar toda a família. A França tem um monte de arábio lá dentro. O Brasil abriu as portas para que os arábios entrassem no Brasil. Tem um monte de gente infiltrada no mundo inteiro. E depois vai haver a manifestação dessas pessoas. Por exemplo, aqueles que incentivam. Quer ver você implodir uma igreja? Implodir significa você implodir de dentro para fora. É você colocar uma fofoquinha que começa no meio da igreja e depois ela se alastra e destrói toda uma igreja. Mas entrou um arábio ali e destruiu toda uma igreja. Então, o mesmo tratamento que eles estão dando para Israel é o mesmo tratamento que eles estão dando para a igreja e para as outras nações. Vão ser destruídos também. Então, nós precisamos orar por Israel para que haja paz, para que eles consigam vencer e que nós tenhamos paz também. Porque a luta deles também será a nossa. A perseguição deles também é a nossa perseguição. Amém? João 8,47 diz assim. Queria que você lesse junto comigo. Você já achou? Leia junto comigo. Vamos lá. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ou seja, quem é de Deus ouve a voz de Deus. Então hoje Deus está ministrando os nossos corações para nós aprendermos
a ouvir a voz de Deus. Amém? Aprender a ouvir a voz de Deus. Porque vai haver um tempo onde nós não vamos poder carregar a Bíblia. E como é que você vai fazer? O que disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração, para que haja um tempo melhor para as nossas vidas e o nome do Senhor seja sobre nós poderosamente glorificado. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado, vira para a criança também e diga para ela: aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Aprenda a ouvir a voz de Deus desde criança. Samuel, ele tinha o tamanho do Jorge quando Deus chamou ele. Amém? É isso? Deus começou cedo. Que eles comecem cedo. Por que tem que esperar a criança se autodestruir para depois evangelizar ela? Por que tem que esperar o jovem se autodestruir para depois trazer ele para a igreja? Por que nós não podemos preparar ele para vencer o mundo? É o que diz a Bíblia: vós jovens têm vencido o mundo. E nós estamos vendo jovens vencendo o mundo, e o povo olhando assim e falando: nossa, que careta! Gente dentro da igreja falando que o jovem é careta. Aí quer o quê? Quer que ele se destrua, quer que ele use droga para depois ter motivo para ir lá e ficar orando. Não, nós temos que ter um exército jovem. Amém? Eu tenho chamado os boina branca, eu já sou boina branca. Eu posso não ter a força, a agilidade de uma criança e nem a força de um jovem, mas a experiência e a sabedoria Deus me deu ao longo do tempo. Então nós podemos instruir a criança, o jovem, aquele mais velho, a seguir o caminho que era o caminho do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. E aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? A minha voz, você já sabe como é que é. Agora você precisa ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por esta rica manhã diante de ti. E certo, Senhor amado, que temos sido ouvidos. Certo, Senhor amado, que falamos e tu podes nos ouvir, Pai. Nesta manhã, Senhor amado, haverá cura, haverá libertação, haverá transformação de vida, haverá o teu mover, Senhor amado, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Pai amado, nós receberemos boas notícias e o teu nome, Senhor amado, continuará sendo glorificado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai amado, que ministrou essa palavra ao meu coração, Pai. Também, Senhor amado, conforte os nossos corações. Pai amado, trabalha as nossas vidas. E o teu nome, Senhor amado, sobre este lugar e sobre cada família seja poderosamente glorificado. Guarda, Senhor amado, a vida de todas as crianças. Seja na escola, seja os adolescentes saindo para o primeiro trabalho, seja os jovens, Senhor amado, saindo para o trabalho. Guarda as suas vidas poderosamente. Aquele pai de família que sai para o trabalho, aquela mãe que sai para o trabalho, guarda a sua saída e a sua volta desde agora e para sempre. Pai amado, abençoa este lugar, abençoa, Senhor amado, cada vida, abençoa cada família, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Amém. Encerrado em nome de Jesus, cumprimento, uma paz.